Bom dia. Graças a Deus, após um bom tempo, retomaremos a leitura deste título. Não se pode lutar e vencer sozinho. A autoria de Gesilene Rodrigues. Livro maravilhoso. Uma pérola divina diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Não se pode lutar e vencer sozinho. Precisamos de Deus. Chegamos à leitura do capítulo 3, reorganizando os focos principais. Para a leitura deste capítulo, acessaremos o contexto da luta de Davi contra o gigante Golias. Davi lutando contra o impossível e vencendo, com muita fé no coração. Mas, para vencer o gigante Golias, Davi teve de reorganizar os seus focos principais. Em grata resposta à graça salvadora do Senhor Deus, toda pessoa deve se manter debaixo da obediência aos princípios espirituais de Jesus, porque esse caminho é sagrado e traz prosperidade para a vida de todo aquele que se achega aos pés de Jesus Cristo. Obedecer é o fator principal para que se torne visível a expressão do puro e mais sincero relacionamento com Deus. É o enriquecimento da espiritualidade. Alcançar um estado de pacificação mental. O amor para com Deus é o elo mais importante que faz com que a vida em Jesus realmente se manifeste na luz da conduta e na possibilidade da reorganização da nossa vida. Fazer o bem ajuda muito a nós nos reorganizarmos em vida. Fazer o bem traz a paz ao coração. Praticar o amor faz bem. Desenvolver o outro faz muito bem, para a saúde mental principalmente. Temos mesmo que andar com a mente bem direcionada para as coisas espirituais, para que possamos vencer e sentir que realmente o comandante superior e supremo das nossas vidas nos orienta. E a orientação de Jesus é que devemos viver em amor. Esse é o comando. Viver em amor. A sua palavra nos ordena claramente: buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Há um princípio a ser seguido para termos garantia de vitória nas questões que nos cercam. E nos cercam todos os dias. É o nosso cotidiano do dia a dia, lutas e mais lutas, e muitas vitórias em Jesus. Há um princípio a ser seguido para termos garantia de vitória nas questões que nos cercam e que precisam ser resolvidas, as questões do nosso dia a dia. Com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. Só precisamos reorganizar nosso foco de vida. E muito importante será acessarmos o contexto da história de Davi. Davi lutando contra o impossível e vencendo o gigante Golias.
capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, a partir do versículo 32. Davi chegou bem perto de Saul, se aproximou, e Saul era rei. Davi se aproximou do rei Saul e disse bem assim: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Ele está profanando o nome do nosso Deus. Eu vou lutar contra ele e tenho certeza inabalável no meu coração que vencerei, em nome do Senhor Deus de Israel, meu Deus. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um menino, um moleque, um rapazinho, e ele tem sido soldado e guerreiro a vida inteira. Jamais você vencerá esse gigante. Jamais você vencerá esse gigante. Se enxergue, Davi, se enxergue. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco, e tomo a ovelha de volta. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou e profanou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e das outras feras do campo, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, então, pois bem, respondeu Saul. Vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Já que você está insistindo, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Ficarei aqui na torcida, mas já sei o que vai acontecer. Você não tem chance alguma contra esse filisteu. Se enxergue, Davi, se enxergue. Então, Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele. Ele lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Davi não estava acostumado a usar os equipamentos dos outros. Davi precisava de leveza, de velocidade, de maleabilidade, de manobrabilidade. Davi era rápido, veloz, driblador e habilidoso. Muitos equipamentos, muitas coisas sobre o corpo de Davi não deixavam Davi nem andar. Aí Davi disse a Saul: Eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Sou acostumado à leveza. Manuseio poucos equipamentos, mas neles eu sou perito. Agora com as suas armaduras, Saul, rei, desculpe-me, rei, mas eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Preciso de velocidade e de leveza. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias, com muita simplicidade e humildade. Golias, o filisteu,
começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia bem na frente. Golias, o gigante filisteu, tinha tantos equipamentos, tantas armas, que precisava de um ajudante para carregar as suas armas. Muito peso, muito pesado, sem velocidade. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia bem na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapazinho bonito e de boa aparência. Um rapazinho aparentemente muito frágil. Aí Golias disse a Davi: "Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo bem assim: "Venha, venha, venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo e todas as demais armas. Você precisa até de um ajudante armeiro para te ajudar. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou e profanou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu bem rápido e velozmente na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra o gigante Golias. Davi precisou reorganizar os seus focos principais. Davi precisava de muita leveza e de velocidade. Os equipamentos e armas do rei Saul não cabiam a Davi. E logo no início da batalha, Davi já confunde o gigante, porque sai numa velocidade incrível. Davi correu bem rápido e velozmente na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra o gigante Golias. Podemos imaginar Golias todo aparatado, todo equipado, todo imobilizado, com infinitas armas, precisando até de um jovem ajudante armeiro para carregar o excesso de armas, observando a velocidade de Davi, correndo para um lado e para o outro, só observando o ponto frágil de Golias, para que Deus direcione o golpe certeiro e fatal, tudo para a honra de Deus. Estou aqui apenas como um instrumento. E Davi observava, corria aqui, corria ali, ia mais à frente, voltava, tudo muito rápido, e o gigante Golias: "Ô menino, vem pra cá, vem pra cá. Me dá aquela lança ali. Toma esta aqui."
Rapaz, mas esse Davi é rápido, né? Davi precisou reorganizar os seus focos principais. Precisava de leveza e de muita velocidade. E Davi correu bem rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra o gigante Golias. Davi enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou certeiramente em Golias. A pedra entrou bem na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram em disparada, desesperadamente. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até aos portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi precisou reorientar os seus focos principais para manter a leveza e a velocidade, armas fundamentais que vêm da simplicidade e da humildade. Que inteligência! Não se pode lutar e vencer sozinho. Autoria de Gesilene Rodrigues. Vamos retomar a leitura do capítulo 3º e seguir até ao final, com muita fé no coração. Você tem que aceitar que a exortação, a partir da humilhação e da simplicidade, vem sempre da direção do coração de Deus, vem do céu. Portanto, entenda que nem mesmo o mais elevado poder das trevas não pode se conter diante da ação de Deus a favor da sua vida. Davi venceu o impossível, o imponderável, o impossível. Davi venceu o gigante Golias. A transcendência do poder divino não pode ser aquilatada em parâmetros de medidas humanas, sob hipótese nenhuma. Tudo quanto se opõe à ação de Deus cai por terra, assim como caiu o gigante Golias, porque a sua superioridade é inquestionável e nenhuma força opositora o pode vencer. Davi se equipou de humildade e de simplicidade, armas mais que suficientes para derrotar o gigante Golias. Em sendo assim, faça valer o poder das suas palavras para o bem e o sucesso, porque a linguagem de amor do Filho de Deus deve ser sempre habitação nos seus lábios. As suas palavras devem sempre ser baseadas na palavra do Senhor, na palavra de amor, na palavra de humildade e na palavra de simplicidade, assim como Davi lutou contra o gigante Golias. Faça bom uso dos seus lábios e profira bênçãos e não maldições quando estiver no vale da mais extrema tribulação. O melhor recurso para o lutador em Deus
é sair vencendo sempre em nome de Jesus. Sair para vencer. E vencer é vencer a si próprio, não é vencer o outro, é aumentar a sua própria paz, não entrar em contendas e demais discussões, sempre ser vencedor na pacificação do espírito, na mente elevada e conectada à mente do Espírito Santo de Deus. Faça bom uso dos seus lábios e profira bênçãos e não maldições, quando estiver no vale da mais extrema sombra da morte e tribulação. O melhor recurso para o lutador é sair vencendo em nome de Jesus. Também saiba que Deus continua operando conforme sempre operou no passado, no presente opera e operará no futuro. Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Deus é atemporal. Deus continua operando conforme sempre operou, para salvar o seu povo das aflições e das ansiedades. Então, não há motivo para que sejamos desesperados em meio às nossas lutas dos nossos cotidianos. Não há motivo para que sejamos desesperados em meio às nossas lutas do dia a dia. A sua misericórdia pode nos fazer vencer sempre quando estamos sob a orientação de Deus, a orientação em amor, a orientação baseada no estado de pacificação mental. Quanto mais estamos próximos do Senhor, mais sua voz se torna nítida aos nossos ouvidos, nos ensinando como viver em amor adequadamente bem em todas e quaisquer circunstâncias. Conforme o caminho indicado por Deus, as pessoas devem andar em santidade sempre, pessoas sempre pacificadas, porque Deus repudia fortemente os feitos e palavras violentas, palavras que vão contra os seus princípios de amor. Na verdade, em sua presença, na presença de Deus, encontramos sempre o verdadeiro amor. Deus não tolera o pecado da perversidade. Deus não tolera a maldade no coração. É por causa disso que você deve buscar seguir o exemplo de Jesus, o exemplo do ser perfeito de Deus, que viveu 100% em amor, humanamente e divinamente. Deus amor, essencialmente Deus e essencialmente e demasiadamente humano, essencialmente humano. A santidade de Deus se opõe ativamente à falta de retidão e pendor para a maldade e para a perversidade, visto que sua área de autoridade é plenamente santa em amor. No zelo, não sejais remissos, não sejais econômicos no zelo. Sede fervorosos de espírito, servindo sempre ao Deus amor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Quanto maior a tribulação, mais pacientes sejais. Sede pacientes na tribulação. Na oração, sempre 100% perseverantes. Romanos 12, 11 e 12. Esta ordem lhe trará resultados surpreendentes. Esta ordem divina lhe trará resultados surpreendentes.
e seu coração ficará mais tranquilo na sua hora má de tribulação. E sempre enfrentamos horas mais de tribulação. Deus não deixou o seu coração de lado. Pelo contrário, Deus sempre está disposto a lhe ensinar o caminho da vitória. Apenas seja sensível à sua voz, porque ela também fala principalmente no silêncio do deserto, na solidão. A revelação vem sempre na tribulação, no silêncio do deserto, no momento em que silenciamos a nossa mente, no meio da multidão, no meio do furdunço, no meio do frevo, do fluxo de gente passando de um lado para o outro, falando coisas e mais coisas, barulhos e mais bulícios, o barulho dos homens, que sempre nos trazem perturbações, tais barulhos dos homens. Ora, Deus toma todas as providências para que a pessoa que o serve em espírito e em verdade, e principalmente em amor, receba todo o benefício construtivo para que a sua alma se alegre nele e assim consiga passar pela sua jornada com o coração alentado, acalentado, valente e animado. A revelação vem na tribulação. Aspas, palavras de um sábio mais idoso. A revelação vem na tribulação. Deus toma todas as providências para que a pessoa que o serve em espírito e em verdade e em amor receba todo o carinho e todo o benefício construtivo para que a sua alma se alegre nele e assim consiga passar pela sua jornada com o coração alentado, acalentado, valente, corajoso e animado. Tudo isso no vale de tribulações, as mais intensas, penúrias absolutas, mas com o coração pacificado em Deus. Entender que a largura e a altura da misericórdia de Deus são vastíssimas e infinitas é algo muito importante para que o coração humano se mantenha firme na sua provação, na sua tribulação, porque quando Deus promete abençoar, nada pode lhe servir de impedimento para que isso ocorra de fato. E de fato ocorre. Saiba que a bondade de Deus é exibida em suas provisões de socorros para a vida diária das pessoas. Por favor, leia atentamente o que afirma primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, toda a obra de Deus é excelente, é boa. E nada é desprezível quando se usa com a ação de graças, pois tudo isso é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Davi usou os meios mais simples da natureza para vencer o gigante Golias, porque toda criatura e toda natureza, todos os elementos da natureza de Deus são bons.
toda a criatura de Deus é boa. Tudo da natureza é bom e é excelente, pois é obra de um Deus excelente. Nada é desprezível quando se usa com amor e com ação de graças, com o coração pacífico e gratificado em amor. Pois tudo isso, tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Davi orou, colheu as pedras, lançou mão de sua arma rudimentar, atirou certeiramente bem na testa de Golias, venceu o gigante em nome de Deus. As palavras que acabamos de ler farão todo sentido para nós, pois já fazem todo sentido para nós. Acredite que a pessoa que verdadeiramente ama ao Deus amor presta por todo o mundo testemunho fiel sobre a sua salvação pessoal e sobre o livramento do seu coração das ansiedades e das aflições infernais. Testemunha sobre a certeza de que em todas as coisas é mais que vencedora, porque Jesus já venceu na cruz todos os obstáculos para que pudéssemos também sermos bem-sucedidos. Não podemos, então, negar a prática dos princípios espirituais de Jesus. Que legal! E chegamos ao capítulo 4, compartilhando a vitória com outros, porque a obra é coletiva, não é obra individual. Porque não se pode lutar e vencer sozinho. Livro de autoria de Gesilene Rodrigues. Livro que me foi presenteado pela mestra Fabiana. Muito obrigado, amada mestra Fabiana. Este livro foi o primeiro título da biblioteca da Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. É isso, maravilha! Muito bom começar logo pela manhã com o exercício de terapia da linguagem, exercício de expansão das capacidades de leituramento. É isso. Amém.